não movimentou nada, ou seja, não teve resposta alguma motora de que ele está vivo ou que ele reagiu a essa respiração. O que significa para mim? Parada cardíaca. Então, o sétimo passo é avaliar essa resposta à ventilação. Não houve resposta. Então, eu assumo que existe parada cardíaca. E aí eu vou fazer 30 compressões cardíacas. Eu tiro o dedo, mostra o dedo também, a mão na testa aqui assim, e como que eu uso o mesmo dedo para obstruir o nariz, o dedo no queixo aqui, tá vendo? O dedo no queixo, o dedão não pode atrapalhar a tua posição na boca, tá? A posição, quem manda na hiperextensão é essa mão aqui, não é essa aqui. Lembrando também, olha, quando você bota a mão no queixo, não é aqui embaixo do queixo, porque aqui impede você de respirar, é na realidade no osso, tá? Acopla, tá. Então vamos botar na mesa para o pessoal ver. Então, acopla direito, a boca tem que ficar ao redor da boca da vítima, ela não pode ficar, é como encher um balão de bola de aniversário. Se você não acoplar direito o bico da bola de aniversário, você não vai encher, vai escapar, entendeu? Quando você der a ventilação, também não deve dar a ventilação, aquela ventilação que você dá tanto que o peito do cara fica... Não, porque isso acontece o quê? Aumenta a pressão, aumenta a passagem desse ar para o estômago, né? Facilita o quê? O vômito. Então é algo suave, o tórax tem que levantar e abaixar suavemente. Tá? Não lembra também que a hiperextensão é muito comum, por exemplo, você hiperestender quando você vai abaixar, a cabeça baixa novamente para uma posição reta. Todo mundo encosta o queixo no tórax, assim, ó. Respira um pouco assim. Agora vamos respirar assim, ó. Isso é desobstrução das vias aéreas. Eu estiquei a base da língua e deixei o ar ter um conduto que ele possa entrar e sair no ar. Tá? Essa é a posição, hiperextensão do pescoço. Tá? Então, fizemos o sétimo passo, fizemos as 30 compressões, e aí vamos fazer 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 5 vezes, ou 2 minutos, para então novamente checar a respiração, ver se voltou ou não voltou. E aí, se não voltou, ou se eu estou na dúvida, eu meto bronca e continuo fazendo 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações. Tá? Até quando? Então, até chegar o socorro avançado, até voltar, exaustão do socorrista. Porque acontece, você com 15 minutos, você está 15, no máximo 20 minutos, você está exausto, você não consegue mais fazer. Tá? É um exercício anaeróbico e muito violento. Claro que tem algumas dicas que são melhores. Por exemplo, quanto mais você usar o braço reto, quanto mais o braço estiver reto e você usar essa parte do corpo para jogar o peso em cima, menos cansativo fica. Quanto mais, você pode fazer assim com o braço dobrado? Pode, né? Mas com o braço dobrado, dobra o braço um pouquinho, entendeu? Você tá gastando energia do tríceps, você está consumindo energia. Outro erro na hora da compressão é esse aqui, ó. Conforme eu prefiro entrelaço o dedo, porque esse entrelaçar é para suspender esses dedos aqui, ó. Porque o que acontece? Conforme você vai fazendo, você vai apoiando o dedo, a mão toda no local onde não deve ser. Porque deve, de preferência, manter o apoio no centro, com essa parte da mão. Então, todos são cuidados que você deve ter na hora de fazer a compressão. Então, 3 razões para parar. Quais são?
A ambulância chegou, ou o socorro avançado, a vítima voltou. Então, a rechecagem da ventilação é exatamente para ver se a vítima voltou. Você não pode parar se você não ficar checando se houve retorno ou não, tá? Deixa eu só completar e aí eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Tem mais uma coisa, a compressão, a força da compressão. Claro que no começo, por exemplo, se eu pegar uma criança pequena, ela tem um gradil costal flexível, cartilaginoso, a força que eu tenho que fazer é muito menor do que se eu pegar um senhor em que o gradil costal está todo enrijecido. Às vezes até a gente tem que fraturar as costelas para poder comprimir direito. Tá? O que é importante eu saber na compressão? Que eu tenho que comprimir isso, 5 centímetros. De 3 a 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros. E a outra é a frequência com que eu vou fazer essa compressão. Antigamente a gente contava 1001, 1002, 1003. Hoje em dia a gente tenta fazer de 100 a 120 por minuto. Significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vê que é muito mais acelerado do que era antes. Tá? Ok. Quando não fazer nada. Me chamaram no posto 12, olha, pô, maravilha, tem lá um cara, tem um corpo boiando. Pô, cheguei lá, olhei, pô, não tem mais como fazer nada. Vamos lá. Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu identifico o estado cadavérico? Decomposição corporal, está faltando uma parte do corpo, né? Está fedendo, né? Está inchado. O que mais? Hã? Pode deformar, qualquer tipo de deformação é uma das causas. Cheiro mal, comer um pedaço do nariz, está faltando um pedaço do corpo, tá? O que mais? Rigidez cadavérica e livores. Isso dentro da água ou fora da água. Fui chamado, cheguei ali, vi que estava em parada, reconheci, chequei, a resposta não tem ventilação, e eu olho, pô, o cara está duro, que nem um cadáver. Tem mais o que fazer. Ou, se a gente tem 1 hora de procura, ou seja, o cara afundou no posto 12. Eu iniciei a busca às 8 horas da manhã. Ele afundou às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Quando chegar às 9 horas da manhã, não tem mais o que fazer para uma vítima. Eu vou continuar a busca para um cadáver, um corpo. Essa é o limite, tá? Bom, vamos abrir então para perguntas. Eu acho que mais ou menos a gente conversou sobre mais ou menos tudo que eu queria, pelo menos os 5 anéis. Tinha uma dúvida ali, onde é? Fala. Fala alto. 2 dúvidas. Uma é se dentro desse prazo de 1 hora, se achar a vítima, e como reanimar ela, fazer. Por isso tem um prazo de 1 hora. Mas, por isso tem um prazo de 1 hora. Mas veja bem, vamos dar um exemplo prático aqui. Você, tem um avião para pegar às 8 horas da manhã. O check-in diz para você chegar lá às 7. As chances de você chegar lá às 7 e pegar o avião é, teoricamente, 100%, né? Você chegou no horário que eles identificaram, etc. Teoricamente. Se você chegar lá, ele pediu para você chegar às 7, mas você chegou 15 para as 8. Qual é a possibilidade de você pegar esse avião? Menor. Tem. Se você chegar às 7h30, é maior do que 15 para as 8? Com o afogamento é a mesma coisa. Com 5 minutos você tem essa chance aqui de ser bem sucedido na ressuscitação, sabendo que tudo o resto falhou. Prevenção falhou, prevenção ativa, reativa, preparação, mas você tem essa chance. 5 minutos, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 55, 60. Já não tem. A partir de 60 minutos, a chance é 0. Tá? Ou seja, quanto mais rápido eu fizer, mais chances a vítima tem. No CRA, por exemplo, a gente tem o caso com maior tempo de submersão que a gente tem, são 44 minutos ressuscitado com sucesso. Ficou com sequelas neurológicas. E a gente tem um caso com 22 minutos embaixo d'água, que foi ressuscitado sem sequelas neurológicas. Ou seja, 22 minutos que o cara ficou embaixo d'água. Tá? Então, isso significa o quê? Afogamento tem uma chance de ressuscitar enorme. Mas o público normalmente não conhece isso. Os médicos não conhecem isso. A saúde normalmente não está por dentro dessa situação. Então, é muito comum uma cena, por exemplo, na praia, que acontece assim: você começou o CRA, foi para a praia, o CRA sabe que isso tem que ser mantido durante um tempo. Quanto mais você fizer no local, maiores as chances da vítima de ser ressuscitada. Então não tem essa de pegar ali e transportar para a ambulância para fazer em outro local, tem que fazer no local, tá? E as chances da vítima de ressuscitar ali são maiores do que se você transportar, tá? Nós pegamos, por exemplo, esse caso com 22 minutos e insistimos na ressuscitação, e ele está vivo e sem sequela. O que acontece muito frequentemente no cenário da praia é: você começou a ressuscitação, claro que você gostaria de que tirasse daquele problema da tua mão, né? Mas chega o socorro avançado e o ideal é ficar ali fazendo. Então, quantas vezes a gente fez a ressuscitação no local e as pessoas fizeram uma roda e a gente continuou fazendo essa ressuscitação, e depois de 30, 40 minutos as pessoas foram se dispersando e a gente começou a fazer parte do cenário da praia, como se aquilo não fosse nada. Elas cansaram, não a gente. Tá? Isso é super importante para quem está vendo entender que a gente pode, que a gente tem a capacidade de ressuscitar mesmo em pessoas que têm 30 ou 40 minutos de submersão. E se a gente não tentar, a gente não vai conseguir. Então é muito comum um profissional de saúde chegar perto e dizer assim: não, meu filho, isso aí não tem mais jeito, já tem 10 minutos de submersão, ou 15 minutos, não precisa tentar mais. Quais são as 3 razões que a gente vai usar para parar uma ressuscitação depois que a gente começou? Chegada do socorro avançado, reanimou, exaustão. Não existe esse não tem mais jeito. O esse não tem mais jeito é aquele que você nem começou. Quais são? Já cadáver. Mas quais são os sinais de já cadáver? Rigidez cadavérica, decomposição corporal, livores e 1 hora de submersão cronometrada no relógio. Faz a outra pergunta. A outra que, eu não sei se tem muito a ver, mas, por exemplo, no treino de jiu-jitsu, quando o cara para, a gente não manda botar a perna dele para cima para poder a circulação dele voltar. Tem nada a ver. Tem nada a ver. O apagamento que ele tem no jiu-jitsu, ele é por hipóxia, mas ele não é, ele é por hipóxia circulatória e não por hipóxia sistêmica. Ou seja, você pegou a carótida e fechou, tampou a carótida, não passava sangue para o cérebro. O cérebro, não tem mais oxigênio, desligou. O afogamento, acontece isso, mas não daqui para cima, acontece isso no corpo todo. Ele está sem oxigênio, não porque interrompeu o fluxo, mas porque interrompeu a entrada de oxigênio, através do pulmão que estava comprometido. Tá? Pergunta. Dois socorristas, boa pergunta. Vamos trazer mais um socorrista. Chega aqui, sargento. Então, Daniel chegou e começou. Tem que ter um líder. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Um fica esperando que o outro vá alimentar e não acontece. Então tem que ter um líder, e o líder é o cara que vai começar primeiro. Ele vai fazer todos os passos até chegar na compressão.
Ele fez a compressão, aí ele pode dizer, Souza, entra aqui na ventilação. E aí ele vai entrar pelo outro lado para não ficar se esbarrando, e aí ele vai contar 30, né? Vai acabar as 30 e ele vai fazer 2. Aí ele está observando ele fazer as 2, ele começa a fazer as 30. Entendeu? Quer dizer, 15, desculpa, para afogado, mas normalmente são 30, tá? Mas 2 para 15 para 2 socorristas. Então, esse inicial não pode ser os dois fazendo ao mesmo tempo. O que acontece os dois fazendo ao mesmo tempo? Ele não sabe se ele fez, ele não sabe se ele vai fazer, ninguém sabe quem deve fazer essa missão. Então, é sempre importante ficar na mão de um líder, do comandante de incidente, ou seja, o cara que vai... A partir do segundo ciclo você já pode entrar. O importante é só não se esbarrar no primeiro ciclo, porque o primeiro ciclo é complicado, né? E se você, os dois, você espera que ele faça uma coisa, ele espera que... E você não... É difícil você combinar como é que você vai fazer isso. E fazendo um só, a coisa dá certo, o outro entra em seguida. Fala. Quais são os riscos de contaminação do socorrista na situação de resgate sem máscara de proteção? Então, tem um artigo que a gente publicou agora, tem uma semana na web, sobre isso, exatamente. Fazendo uma avaliação toda do uso ou não da máscara, qual a vantagem, qual a desvantagem, a possibilidade de você pegar uma doença grave, ou seja, HIV, hepatite C, o B é 0,000 alguma coisa, tá? Ou seja, não existe nenhum caso descrito de HIV pego através do boca a boca, tá? E a máscara, que é interessante vocês usarem, né? A Pocket Mask, é interessante, a gente vai mostrar aí, é importante vocês usarem, mas para usar dentro d'água, ela não é efetiva. Não é efetiva porque ela é mais um equipamento, tem que ter muito treinamento, e principalmente porque você vê assim, tira aqui, você vê assim, normalmente, ela tem um filtro aqui, essa nem tem, ela tem um filtro de tecido aqui para diminuir a passagem de água, de secreção da vítima para você. Então o filtro aqui, ó, exatamente. O filtro, aqui tem um filtro e uma válvula. Se você bota água nisso, ele já não funciona mais. Então, em vez de, por exemplo, 400, 500 ml que você faz de ventilação, você começa a fazer 100, 150, entendeu? Então, quer dizer, isso significa que não é a melhor coisa que você possa fazer. Não significa que você não possa utilizar, você pode utilizar, mas você não está fazendo a melhor coisa. E isso me lembra um outro conceito muito importante, que é o seguinte: você, num socorro, num socorro, quando eu falo não só dentro d'água, fora d'água também, nunca faz tudo perfeitamente. Nunca. Sempre dá alguma coisa errada. Sempre. Tá? Isso não quer dizer que o socorro vai ter um mau prognóstico ou um mau resultado. Você pega na internet, por exemplo, a gente faz umas análises de uma ressuscitação e você vê vários erros. E a pessoa foi ressuscitada, está sem sequela. Significa que, diante daquelas 8 milhões de possibilidades, a gente sempre erra. Mas não significa que a gente, errando, a gente não está dando chance para a vítima. Então, por exemplo, se você, eu quero usar, eu treinei, eu quero usar a máscara dentro da água. Você pode usar. O risco de você pegar uma doença sem usar a máscara é 0,00 alguma coisa. O risco de você não ser bem sucedido usando a máscara é grande. Ou seja, você está usando um equipamento que não está te ajudando, ele está te atrapalhando. Isso não quer dizer que não possa ser usado, mas você não está dando o melhor para a vítima. Tá? Respondeu ou não? Mais alto. Existe alguma diferença na eficiência das ventilações, no caso do CIR, entre usar a máscara ou não? A máscara é muito legal. Eu gosto muito de usar a máscara no seco, aqui, na praia, sabe? Para você ter uma ideia como eu acho essa máscara boa, inicialmente eu não ia com ambu e material de intubação, essas coisas assim, eventualmente, mas eu sempre andava com a minha máscara.
Porque eu fiz várias ventilações, eu chegando, socorro avançado na praia, com a máscara. A máscara ventila muito bem. Ela dá uma boa adaptação na face, tá? Ela adapta bem na face. Você consegue uma boa adaptação, até às vezes melhor do que botando boca a boca. Agora, isso não é prioridade, ou seja, eu cheguei, vou começar uma ventilação, eu não vou pegar a máscara para fazer a ventilação, porque eu estou dando menos chance à vítima. Eu vou começar a minha ventilação boca a boca, porque o risco de eu pegar alguma doença, pelo menos as doenças graves. Eu posso pegar, por exemplo, uma gripe? Posso ou não? Posso pegar um herpes? Posso. Eu posso pegar uma catapora, posso pegar várias coisas que eu posso pegar, mas são doenças curáveis, né? Eu posso pegar isso beijando outras pessoas também, né? Então, quer dizer, ou estamos conversando com a pessoa perto. Então, a preocupação da gente é HIV, hepatite C, hepatite B. Então, não existe nenhum caso descrito na literatura de contaminação do socorrista através do boca a boca sem usar a máscara. Tá? Então, e eu acho que essa máscara... Quer mostrar como é que é? Você pode fazer pelo lado ou por trás. Eu gosto por trás. Eu acho que por trás também você pode fazer a compressão assim, ó. Você pode fazer, se você estiver sozinho, você pode fazer a ventilação e fazer a compressão por trás. E pode fazer a ventilação pelo lado também. Tá vendo? E pode ser até um pouco mais suave, Daniel, ou seja, menos forte. Isso. E você pode fazer também por trás. Mostra se segurando, que eu acho que fica mais. Eu gosto aqui assim, ó. Isso, aí. Dá muita firmeza, sabe? Na hora de fazer a ventilação. E quando você for fazer a compressão, se você está fazendo por trás, você pode pegar, tirar aqui, ó, quer ver? Tira a máscara um instantinho. Bota a mão por aqui por trás. Compressão, a outra mão aqui em cima. E pode fazer a compressão dessa forma, sem precisar ficar vindo e voltando. Entendeu? Se você está sozinho, né? Mas você pode fazer na lateral também. Eu gosto de fazer por trás, porque eu acho que aqui você já pega, comprime e já hiperestende. E você já está olhando direto aqui, entendeu? Então fica uma posição bem interessante para você fazer a ventilação. Tá? Pergunta? Porque assim você tá pegando aqui, ó. Você tá pegando na mandíbula dela aqui, no ângulo mandibular. Então você fica com um conjunto bem seguro na tua mão. Entendeu? Eu gosto assim. Perguntas? Eu nem tive isso, porque para você pegar uma criança desse tamanho na praia afogada é muito raro, entendeu? Na piscina pode acontecer. Na realidade, o que você tem que fazer, assim, aqui você tem algumas técnicas diferentes. Isso é um latente, tem menos de 1 ano, né? Nesse caso aqui, você faz 1 para 5. Uma ventilação para 5 compressões, tá? A partir de 1 ano, é tudo 2 para 30 ou 2 para 15 com 2 socorristas. Para afogamento, tá? Aqui você quer... Cadê o... Aqui eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de botar ela, isso, E aí você bota isso, você marca aqui, ó, você com o dedo marca os 2 mamilos, bota exatamente, e aí faz a compressão. Assim você tem a compressão e você faz a ventilação, nariz e boca. Você está com tudo na mão. E o que tem muita dúvida, por exemplo, o Conselho Europeu, ele propõe que você faça um primeiro ciclo e depois vá chamar socorro. O americano já diz, vá chamar socorro e depois faça alguma coisa. Entendeu? Então muda um pouco. A gente, o que a gente faz? A gente faz primeiro. Depois a gente vai chamar socorro. E aí, nesse caso aqui, por exemplo,
Nesse caso aqui, por exemplo, você pode fazer e ir chamando socorro, ou ir levando para o socorro, entendeu? Mais dúvidas? Esclareceu aí? Bom, e deixa eu só complementar aqui, ó. E para criança de 1 a 9 anos, 1 a 10 anos, você em vez de fazer com as duas mãos, você faz com uma mão só. Porque aí você não aperta demais, tá? Você quer falar o quê? Pode, mas aí você vai ficar longe aqui da ventilação. Como é que você vai fazer a ventilação, entendeu? Aí você vai precisar de 2 pessoas. Essa forma aqui, você tem como ventilar e comprimir e ir andando, entendeu? É mais fácil. Na realidade, é isso que eu estava tentando falar para vocês um pouco, assim, são 8 milhões de possibilidades, diversas ferramentas, diversas formas de fazer diferente. Não existe forma perfeita e não existe forma totalmente errada de fazer. Mas existe, a perfeita está aqui e a totalmente errada estaria aqui nesse aqui. E existe uma gama de formas de fazer. Então, por exemplo, pode fazer com ele dessa posição? Pode, mas já você teria que virar para fazer a ventilação e voltar. Não seria a mais efetiva. Mas, por exemplo, tem situações, por exemplo, digamos vamos botar complicação. Digamos que o cara foi atropelado por um barco. A cara dele tá um bagaço de sangue. Porra, afogou porque ele acabou aspirando. Como é que eu vou fazer a ventilação naquele caos? Eu tiro ele dentro d'água e, em vez de começar só começar a ventilação e compressão, eu faço só compressão. Eu tenho que fazer a ventilação? Não, eu tenho que, assim, a ventilação seria bom para ele? Sim. Eu posso fazer? Porra, eu vou ter muitas dificuldades. E se eu fizer só a compressão? Eu dou benefício a ele de sair? Eu dou chances a ele? Mais do que se eu não fizer nada? Então, a medicina é assim, cara. Aliás, a medicina, a vida é assim. Você tem uma coisa que é perfeita. E tem uma gama de outras coisas que podem ser feitas. E tem uma variável muito grande entre aquela e a perfeita. Você vai fazer o que é possível. O problema é fazer alguma coisa. Não deixar de fazer. Tá? Perguntas aí. Uma coisa. Do segundo para o terceiro passo, a gente foca muito que a vítima, quando ela está... A gente checa a resposta. A vítima está inconsciente, a gente chama o socorro especializado, correto? Perfeito. Sendo que, em muitos casos, a vítima consciente, a gente também necessita do socorro especializado. Quando exatamente a gente vai saber que a vítima precisa? Ótimo. Nesse momento que a gente está aqui no suporte básico de vida, a gente está avaliando vida ou morte. No momento em que a gente percebeu que a vítima está consciente ou respondendo, ela está respirando e circulando. A respiração está funcionando, a circulação também. A urgência de chamar o socorro já diminui, tá? Então eu tenho tempo de fazer o que? O exame, eu fiz o exame primário, esse suporte básico de vida. Eu tenho tempo de fazer o exame secundário, eu tenho tempo de fazer o exame da cabeça aos pés e tentar entender um pouco melhor o que aconteceu com a vítima. No caso do exame do afogado, é o que? A classificação de afogamento. No momento em que eu identifiquei que o camarada está respirando e circulando, o que eu quero saber desse afogado? Qual a gravidade do afogamento dele? Como é que eu vou saber a gravidade do afogamento dele? Classificação de afogamento. Eu quero saber se ele é 4, 3, 2, 1 ou resgate. E se existe alguma doença associada. Porra, digamos que o cara teve uma crise convulsiva dentro d'água. Eu pego ele inconsciente. Porra, grau 6, grau 6. Não. Eu vou tirar ele, vou fazer a avaliação, ele está respirando? Tá. Porra, então vou classificar o afogamento. E não tem espuma na boca, no nariz, ou tem pouquíssima espuma na boca, no nariz. Como é que um cara com pouquíssima espuma na boca e no nariz, respirando, está em grau 4? Está esquisito, não está batendo, tem alguma coisa esquisita aí. Tem mais alguma coisa aí. Não é só o afogamento. Tem